Olá, meu nome é Raíza Blythe e eu sou graduanda do curso de História da Arte pela EBA UFRJ. E neste vídeo irei apresentar minhas cartografias de isolamentos, memórias e fúnebres paisagens. Este trabalho está vinculado ao projeto Paisagens Fúnebres, Lugares de Dor, Luto e Memórias Paisagísticas, e foi resultado de reflexões geradas pela disciplina de Arte e Paisagens Fúnebres, ministrada pelo professor Rubens. Devido às limitações do regime de isolamento, esta cartografia se desenvolveu através de um olhar para o espaço doméstico, e a partir dele busquei pensar os diversos signos da morte no meu cotidiano. O objetivo era fotografá-los no momento, mas também utilizei fotos que eu já tinha como maneira de ressignificar essas imagens, que também são objetos. Nessas operações, construí uma narrativa que partiu fundamentalmente de experiências pessoais atreladas aos debates em aula. O trabalho, no geral, foi estruturado em 4 eixos. E o primeiro é Sentidos e Noções da Morte. A partir das discussões em sala de aula, foi proposto um exercício de olhar para o espaço domiciliar, visando identificar signos da morte. Essas operações envolveram experiências individuais e interpessoais pensadas a partir de vínculos com os objetos. A gravura foi inspirada num evento da minha vida em que eu me cortei bem próximo à artéria radial e me fez pensar sobre a fragilidade, imprevisibilidade e a fugacidade da vida. Nomeada Memento Mori, faço referência à dualidade da cicatriz como uma impressão na pele que lembra não só da ferida, mas também da cura, ou seja, da ferida fechada. Quanto à posição, fiz em alusão à obra A Criação de Adão, que pela proximidade de Deus, através do toque do dedo, revela uma atitude que pode ser interpretada pelo retorno à fé, ao Criador ou a uma nova vida. Esse relógio foi um presente dado em vida, mas que adquiriu um novo significado depois da morte. Com a imagem do meu tio-avô figurando em metade da área e os números emoldurando, penso na transitoriedade da vida humana. Há alguns meses do fim de um relacionamento, encontrei essa flor seca dentro da minha mochila. Me foi dada espontaneamente como lembrança. A perenidade da flor se tornou uma metáfora para aquele relacionamento, vibrante enquanto viva e desbotada após a morte. A máscara preta, na minha interpretação, se revela como signo de proteção, de luto e de luta. Devido às notícias diárias sobre o número de mortes por Covid-19 no Brasil e no mundo, as mortes por racismo, por negligência do Estado, por desastres ambientais e pela violência civil, entendo que essas questões são marcadores que envolvem a resistência no campo político, a proteção, o cuidado e o afeto. O segundo eixo é o mal, o sofrimento, a morte e suas manifestações no meio ambiente. A proposta tensiona diálogos entre imagens e os assuntos abordados nos livros de Norbert Elias, Yves Tuan e Louis Lavey, onde desenvolvem as ideias sobre o mal e o sofrimento, paisagens do medo e solidão. À época dessa foto, vi esse senhor solitário num banco de rua em Copacabana. Ele parecia um mero espectador da vida, não mais ator, como se a idade o distanciasse da sociedade. Segundo Norbert Elias, em A Solidão dos Moribundos, para a sociedade, os idosos anunciam o fim da vida e mantê-los distantes é recusar encarar a faticidade da própria morte também. Essa foto foi capturada no cemitério da Recoleta, Argentina. Nela encontram-se em primeiro plano a escultura de uma menina e seu cão frente à sepultura de uma jovem, e acima o epitáfio que seu pai dedicou a ela. A minha filha, só me questiono por quê. Você se foi e deixou meu coração em pedaços, que só precisava de ti. Por quê? Só o destino sabe o porquê e eu me pergunto, por quê? A tentativa de imortalizar a imagem da menina na materialidade da escultura é sintoma de uma negação e recusa e incompreensão da morte. Quando eu fui ao cemitério a turismo, fiquei sozinha por um bom tempo naquele lugar, e isso tornou minha imaginação fértil para as possibilidades. Fantasmas, espíritos. Afinal,
Como disse Tuan em Paisagens do Medo, está no nosso imaginário que os caminhos solitários e casas abandonadas são ambientes tanto de bruxas quanto de fantasmas. Os lugares de sepultamento são os seus habitats familiares. A corrente é símbolo de dor e sofrimento para mim. Durante minha infância, uma cadela muito amada por mim se enforcou pelo susto que os fogos que alguém soltava por perto causaram. Ela estava presa por conta de uma visita que tinha medo de cachorros, mas o sofrimento causado pela morte dolorosa e precoce da Yuppie pesou na consciência de todos, pois foi um trauma para a família. A cadela que passeava na rua sem coleira, que estava sempre perto de nós, se foi desse jeito. Na época dessa foto, eu tirei com o intuito de enviar ao meu pai e mostrar que o cachorrinho estava recebendo glicose por meio intravenoso. E essa ocorrida há mais ou menos 6 meses foi a experiência mais sensível que tive em relação à finitude da vida. Nosso cachorrinho faleceu em decorrência de um câncer e foi uma experiência traumática para todos nós. Por ele ser um cachorro agitado e alegre que vivia uma vida saudável, não nos demos conta de que estava idoso, o que favoreceu o desenvolvimento da doença. Na imagem à esquerda, a máscara na mão, fora do rosto, simula a atitude de muitos ainda. A recusa de se proteger e aos outros, a descrença diante das informações fornecidas sobre o vírus, bem como o desânimo em seguir todos os protocolos sanitários exigidos. Nesse sentido, a imagem à direita é uma continuação dessa narrativa, pois as consequências causadas por essas atitudes resultam no óbito de muita gente. E o arrependimento bate à porta da consciência dos negligentes. Mesmo que seja tarde demais para os que se foram, a máscara e a responsabilidade são a esperança de evitar que o número de mortos aumente. O terceiro eixo, referências fúnebres medievais e renascentistas. O objetivo desse exercício foi buscar reconhecer nas imagens os elementos que fizessem parte de um imaginário cristão. Na foto à esquerda, apesar do fogo representar tanto a destruição quanto a renovação e a criação, no meu imaginário o fogo é um elemento que está presente no inferno. A escuridão e o fogo nessa imagem me lembraram de como Dante o descreveu, com alguns níveis quentes e escuros. Na imagem à direita, os vários pontos de luz na foto, o dourado e o branco, são os principais elementos que estão presentes no meu imaginário sobre o paraíso. A estufa como local de preservação de espécies botânicas é como um pequeno jardim, e sua lógica se assemelha ao Jardim do Éden. Quando criança eu tinha medo desse quadro. Por mais que eu acreditasse na bondade e no amor de Cristo, essa imagem era muito perturbadora para mim. O medo que eu sentia foi moldado por um imaginário de filmes de terror, que exploram as possibilidades do medo na religião. O quarto e último eixo é enterramentos, e o objetivo dessa atividade foi encontrar vestígios de enterramentos em ambientes domésticos. Com a mudança, minha mãe decidiu desapegar de muitas coisas, dentre as quais estão os itens nessa caixa de papelão. Cada um terá um destino diferente, e entende-se que esses objetos foram enterrados, ou seja, afastados de nosso cotidiano por esgotamento de utilidade. Da mesma forma que o corpo humano, os objetos também envelhecem, e muitos deles são enterrados em nossas memórias, pois na nossa cultura consumista eles não nos servem mais como um objeto novo. Na imagem à esquerda, os botões e as garrafas de leite foram desenterrados pelo meu pai, onde estavam guardados uma série de objetos que fizeram parte da infância dele e dos meus tios. Esses objetos estavam intocados e cobertos por uma fina camada de poeira há muito tempo. Na imagem à direita, no mesmo desenterro, as ruínas de brinquedo. Restaram muitos brinquedos em bom estado de conservação, e meu pai decidiu limpá-los para que essas ruínas pudessem ter novamente o esplendor de uma arquitetura projetada pela imaginação de uma criança. Bem, como conclusão, com esse trabalho eu consegui dar conta de criar relações entre a memória de minhas experiências junto com os objetos do meu cotidiano. Não foi um exercício fácil, porque por serem temas muito pessoais e sensíveis, exigiu de mim um grande esforço para resgatá-los. Mas a morte é a condição da vida, e pensar nesses assuntos que na nossa sociedade são mantidos à margem e transformados em tabu, é nos mantermos vigilantes quanto às nossas atitudes.